Oi, tudo bem? Aqui é Gabriel Plácido de Barros e você está no meu canal do YouTube e vamos abordar aspectos importantes nesse nosso canal. Vários assuntos que interessam, com certeza interessará a todos vocês, interessa a todos nós. Hoje vamos falar sobre algo muito útil, que é como lidar com a situação ou as situações que a gente não sabe o que poderá acontecer. O chamado e se. Ansiedade de não saber o que vai acontecer à nossa frente. Realmente, um dos maiores obstáculos que nós encontramos para tomarmos alguma atitude e seguir em frente com as nossas ideias, com os nossos sonhos, com os nossos desafios, é justamente esse problema. É o chamado fantasma do e se. Verdade. Realmente, se isso acontecer, se não der certo, se é isso, se é aquilo, realmente é um grande problema. Mas o maior problema do termo IC não é o problema em si. É quando nós utilizamos esses, não como o ECs, né? Não como questionamentos, mas como justificativa para nós não agirmos ou não tomarmos atitudes para implementarmos nossas ideias, nossos sonhos, vencermos, lidarmos com os desafios. Ao lançar um EC, e se não der certo, e se acontecer isso, a pessoa não está na realidade querendo saber a resposta. Ela está justificando se por que é que ela não vai seguir em frente. O propósito nesse caso não é explicar, não é necessariamente questionar, melhor dizendo, mas é tentar dar uma explicação para a pessoa que está ouvindo que existe um ou mais obstáculos que impede a concretização daquela ideia e assim adquirir uma certa simpatia da pessoa que está ouvindo, né? Estimulando a pessoa, é verdade, tem esse problema e assim por diante. Se isso realmente pode acontecer, então você não deve seguir em frente. Talvez seja o raciocínio lógico e aparentemente que a pessoa tem. Essa postura realmente ela podemos dizer que ela desafia a lógica. Ela não é típica, realmente não é típica de uma pessoa inteligente e corajosa. Por quê? Porque ela se torna um hábito adquirido socialmente, pois aprendemos muito esse hábito com pessoas que têm esse hábito. Cabe àquelas pessoas que têm proatividade a querer assumir as rédeas da sua própria vida, a refletir sobre esse tipo de conduta, a compreender a armadilha que esse tipo de conduta representa. Vamos um exemplo clássico para vocês entenderem claramente. Uma pessoa, por exemplo, odeia seu emprego. Vive reclamando do chefe, dos colegas, do local de trabalho. Ele odeia o emprego, mas ao mesmo tempo não pede demissão. Aí a pessoa pergunta, mas peraí, se você odeia tanto o seu chefe, odeia tanto o seu emprego, por que você não pede demissão? A resposta com certeza está na ponta da língua. Eu não posso, né? E se eu não conseguir achar outro emprego rápido? Como é que eu vou pagar minhas contas? É uma pergunta que está afirmando, não é verdade? Ela não está querendo saber a resposta da pessoa que fez a pergunta. Ela está afirmando, simplesmente afirmando que ela não pode pedir demissão, porque ela corre o risco de ficar desempregada por muito tempo e assim não conseguir pagar as contas. Ponto final. Não há nenhum questionamento, não há elaboração depois de alguma ideia. Esse hábito do raciocínio fechado, ou seja, as conclusões como verdades absolutas e circulares, podemos colocar assim, porque é um círculo vicioso, isso impede com que a pessoa se permita ter espaço para pensar com clareza e pensar com abertura. E se ela se desse, por exemplo, ao luxo, podemos colocar assim, de permitir a si mesmo para responder essa pergunta com alternativas possíveis e plausíveis. Por exemplo, se eu ficar desempregada por muito tempo, como é que eu pago minhas contas? Ela poderia ver as possibilidades. Poderia criar um negócio online, trabalhar em casa pela internet, poderia comprar produtos para revender, poderia fazer artesanatos para revender,
Poderia prestar serviços de algo que ela sabe fazer, mas poucas pessoas sabem. Poderia dar aulas particulares de algo que seja valorizado, que a pessoa sabe que é valorizado. Poderia montar o seu próprio negócio para não depender nunca mais de um emprego. Poderia vender coisas valiosas que a pessoa tem. E assim a gente poderia falar ou colocar uma lista aqui, poderia ir longe. E cada caso é um caso, logicamente. Cada pessoa, com certeza, geraria uma lista de opções que particularmente se adaptam à realidade dela, à vida dela. O propósito de responder o EC é para não deixarmos que essa expressão seja usada como uma justificativa fechada. É importante abrirmos nossa mente para aceitarmos a ideia de que sempre há uma solução. Às vezes, a solução é difícil, trabalhosa, árdua, indesejável, mas ela existe. Na maioria das vezes, não é só uma solução. E num momento, no outro, talvez num primeiro momento não tenhamos a ideia, mas com o tempo nós vamos desenvolvendo essa solução, podemos dizer assim. É importante que nós tenhamos isso em mente, realmente. É importante que a gente trabalhe essa ansiedade. Realmente é possível, repetindo, né, que reduzir essa ansiedade que temos ao retirarmos aquela ideia de que se não der certo, vai tudo por água abaixo, vai tudo cair em cima da minha cabeça. Enxergar e compreender outras opções nos dá flexibilidade e coragem. Nós deixamos de fazer drama com e se? E passamos a agir sem medo, como se aquilo não der certo, nós já sabemos de antemão o que fazer. Assim sendo, vamos abrir um pouco nossa forma de pensar, vamos abrir um pouco a nossa cabeça, nossa mente para novas ideias. E tenha uma certeza, não existem certezas absolutas. Verdade. Certeza absoluta que uma coisa vai dar certo, nós nunca podemos ter. Qualquer um de nós podemos morrer de uma hora para outra. Posso, uma hora, cair morto, amanhã mesmo, daqui a pouco. Nós não temos como ter certeza nem mesmo da nossa própria existência. Assim, nós precisamos acomodar a incerteza que nos cerca dentro dos nossos planos, sem nos sentirmos ansiosos ou inseguros. Nós podemos ter múltiplas alternativas, concebidas, já analisadas, com possibilidades, pensadas, planejadas, e realmente, mesmo que os nossos planos não derem certo, mesmo que a gente faça todos os nossos planejamentos, é possível não dar certo. Mas nós temos o planejamento, nós temos as ideias. Assim sendo, nós teremos paz com essas possibilidades. Nos sentiremos, teremos paz ao agirmos para podermos fazer ou cumprir com os nossos objetivos. Quando se fala em pessoas altamente confiantes ou autoconfiantes, elas têm uma coisa em comum. As pessoas autoconfiantes, elas não se importam tanto, verdade. Elas se importam com as coisas, sim, mas dentro de um parâmetro saudável. Mas elas não se estressam e nem ficam ansiosas com a possibilidade daquilo não dar certo, de perderem o que já conquistaram. Realmente ela não fica com esse estresse doentio. Essa postura, podemos chamar até mesmo de uma postura de desapego, é o que confere a essas pessoas tamanha autoconfiança. Quanto mais apegado nós somos a uma ideia, a um sonho, uma pessoa, mais medo nós teremos de perder aquilo que nós temos, ou que algo no futuro não aconteça exatamente da forma como nós imaginamos. Esse medo nos torna inseguros. O segredo, realmente, é abrir a nossa mente e compreender que nós ficaremos bem, mesmo sem ter todas essas coisas que nós tanto valorizamos. Um hábito não é uma necessidade. Nunca se esqueça disso. É assim que as pessoas autoconfiantes operam. Elas não se apegam porque elas sabem que a vida vai continuar
que elas continuarão sendo felizes e que por mais que elas encontrem altos e baixos, elas vão dar um jeito de fazer acontecer, custe o que custar. Vou dar uma dica para vocês, preciosa. Um bom exercício para abrir a mente é justamente brincar com os ECs. Como assim? Trabalharmos com ECs dando várias respostas, mesmo que algumas alternativas sejam inviáveis ou você não esteja disposto a encará-las. É uma prática muito interessante, chama-se prática de lateralidade de pensamento. Ou seja, é a capacidade que temos de conceber possibilidades além do óbvio. Assim sendo, você vai trabalhar o EC. E se acontecer isso? Você vai dar uma resposta a essa pergunta, mesmo que essas alternativas que você coloque sejam inviáveis, ou que você não esteja disposto a fazer isso literalmente. Faça uma lista de todos os obstáculos que você acredita ter para realizar os seus objetivos. Pense no objetivo, pense nas dificuldades que você tem. Pegue cada um deles e expanda-os usando essa técnica. Se isso, então aquilo. Se isso acontecer, faça aquilo. Se isso acontecer, faça isso. E assim por diante. Esse exercício é muito poderoso. Vai aumentar o seu senso de engenhosidade, a sua capacidade de utilizar os recursos para atingir determinados fins. E quando você percebe que tem soluções para todas as situações difíceis da vida, ou todos os desafios que você poderia encontrar ao seguir em frente com suas ideias e metas, você se sentirá muito mais autoconfiante. E os seus ECs, podemos colocar assim, deixam de ser desculpas fechadas para se tornarem estudos em possibilidades. Realmente aí você vai lidar melhor com essa ansiedade terrível que vem sobre nós, por nós não sabermos o que realmente irá acontecer no nosso futuro. Eu só deixo aqui umas dicas para você e você teremos mais dicas em outros assuntos. Você pode indicar assuntos para nós considerarmos aqui no canal do YouTube. Eu quero que você, por favor, eu gostaria que você acessasse o canal, desse o seu like, que eles falam, né? Gostou, indique para alguém e com certeza será muito útil tanto para você como para as pessoas que você conhece. Que essas dicas sejam úteis para você, assim como outras que virão à frente. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.